Galera, então, da última vez eu fiz um vídeo falando como que um aviãozinho de papel supostamente reagiria aos efeitos causados pelo efeito Coanda se ele fosse um avião de verdade. Por que que eu coloco dessa forma, né? De maneira subjetiva? Porque um avião de papel, embora ele seja projetado para voar, a gente entende que ele ainda não tem é, é, toda a complexibilidade de um perfil aerodinâmico que seja ideal com essa questão de voar, de sair do chão. Uma dessas é a falta de um motor, de uma propulsão própria, mas nós sabemos que existem planadores, né? Então, a questão mais importante, talvez aqui, talvez, seja o fato de ele não ter um perfil aerodinâmico adequado. Por que que eu digo isso? Porque o perfil aerodinâmico, para que o efeito Coanda possa acontecer, ele tem que ser curvilíneo. E a asa do avião de papel, né, como você vê aqui, ela é reta. Então, não creio que eu possa dizer que o efeito Coanda funciona de maneira correta ou de maneira a ter eficácia no aviãozinho de papel. Mas nós entendemos que à medida que ele ganha propulsão com o nosso braço, ele vai içar voo, ele vai fazer alguma manobra, mas essa propulsão ela não é para sempre, ela vai terminar em alguns segundos e esse aviãozinho de papel vai acabar caindo. Então o avião de papel foi usado no meu último vídeo, que fala sobre por que aviões de papel voam, apenas para deixar de maneira mais lúdica, já que eu não tenho aqui um dispositivo que se assemelhe mais adequadamente a um aviãozinho. A um avião de verdade, melhor dizendo. Hoje o vídeo é para falar sobre o porquê que o Bart voa. Brincadeira, por que pipas voam, né? Na ocasião do avião de papel, eu disse o quê? Assim como um avião grande, ele precisa de vencer duas forças. Uma delas é a força de gravidade. E a outra é a força de arrasto, porque na medida que ele vai para frente... Vou pegar ele. Voltei. Na medida que ele vai para frente, o vento que bate nele causa um certo arrasto. E a força de arrasto é justamente uma força que empurra ele para trás. Isso vai acontecer com qualquer objeto que se mova dentro de um fluido, seja água, seja ar, ou seja qualquer um que seja. Beleza? Para entender melhor também o efeito Coanda, é bom que vocês entendam o princípio de Bernoulli, que diz que um fluido que se move em alta velocidade tende a perder pressão. Basicamente é o seguinte, um fluido, que seja água ou que seja ar, se ele for movido em alta velocidade, ele perde pressão. Eu vou simplificar, é como se ele ficasse mais leve. Então, pensa comigo, se eu digo que um perfil curvilíneo, ao passar em grande velocidade, ó, eu fiz uma curvinha aqui só para exemplificar, se um perfil curvilíneo que passa em alta velocidade por um fluido, é óbvio que esse fluido tende a agarrar justamente nessa parte que é curvilínea. No caso do avião, para ficar melhor, essa curva se dá mais para o lado superior da asa. Então, teoricamente, essa asa teria que ter uma curvinha assim, ó. Tá? Ele teria que ser curvado para cima para que de fato esse ar ele ficasse grudado em cima da asa. É assim que uma aeronave de grande porte, ou até menor, consegue voar. É que na parte de cima da asa nós temos uma curvatura. Quando o ar passa por ela em alta velocidade, e isso é chamado de vento relativo, porque é o motor do avião que está propulsionando o avião para frente, ele gera um impulso, joga o avião para frente. Então esse ar tende a passar em alta velocidade pela asa, e esse ar cola na asa. Quando esse ar cola na asa, passando em alta velocidade, repara numa coisa, o princípio de Bernoulli diz que se esse fluido está em alta velocidade, ele perde pressão. E se ele passa por um perfil curvilíneo, ele agarra nele. Ou seja, o ar agarra na asa e puxa a asa para cima, porque ele cria uma diferença de pressão na parte de cima da asa. Beleza? Agora, como é que as pipas voam? Pois é, essa pipa que está aqui atrás de mim é uma arraia. Alguns vão chamar de corta-vento e etc e tal. Só que essa pipa, por natureza, ela já tem uma curvatura. Por que eu peguei a cortadeira para exemplificar uma situação aqui? Quando você compra uma cortadeira, ela é completamente reta. Então não adianta pegar
meter um cabresto nela e tentar fazer ela ir, porque ela não vai subir assim. Por que ela não vai subir? Porque ela está reta. É por isso que quando você compra uma cortadeira, e aí para você que não sabia disso, brincadeira, claro que você sabia disso, olha, repara que agora eu tenho um perfil aerodinâmico mais aceitável, eu tenho uma curvinha aqui, tá? Eu dei somente uma volta de cada lado, mas eu já vi gente que dá mais uma voltinha aqui, vamos dar mais uma volta, vamos dar mais uma volta aqui do outro lado, e olha só como é que ela fica, mais curvilínea ainda. Bom, é justamente o fato de ela ter uma curva é que faz que o vento que passa por ela, nesse caso é o vento que está soprando, é um vento natural, né? Então vai ser numa época que tem vento, e aí sim você vai conseguir botar essa pipa no alto. Por quê? Porque agora o ar que passa por debaixo dela consegue ficar aderido a essa superfície que é curvilínea, gerando uma diferença de pressão que ajuda a pipa a se manter lá no alto. Mas ainda assim, entenda que ela está sofrendo força de arrasto. Por quê? Porque o vento está batendo nela. Então, ela só está lá em cima, ela só está lá em cima porque o vento está batendo nela. Mas se o vento está batendo nela, por que ela não vai para trás? Por causa da linha que está agarrada no cabresto. É justamente essa linha que faz com que ela consiga vencer a força de arrasto. Então, mais uma vez, a pipa, assim como um aviãozinho de papel, ele precisa vencer a força da gravidade e ele precisa vencer a força de arrasto. Então, como é que ela vence a força de arrasto? Através da linha. Toda vez que o vento sopra e joga ela para trás, você puxa a linha. Quando você puxa a linha, você consegue fazer com que ela supere a força de arrasto. No momento que ela supera a força de arrasto, o vento que bate nela fica aderido a essa superfície curvilínea, gerando uma diferença de pressão que faz ela ficar no alto. Bom, no momento agora não está ventando muito aqui em Muriaé, o que lá no Rio já estava acontecendo com mais frequência. É por esse motivo que eu comprei a corta-vento. Por quê? Por que essa pipa aqui ela é mais ideal para você soltar ela num dia... Soltar não, botar no alto. Solta não, tá? Esquece isso, deixa eu falar. Olha só, por que ela é melhor para você colocar ela no alto? O pessoal chama ela de corta-vento. Ela tem menos paleta do que a cortadeira. Ela só tem mais ou menos 2 paletas, na verdade. E essa parte aqui é completamente sem paleta nenhuma. Então veja bem, quando você puxa ela, mesmo com pouco vento, essa parte tende a ir para trás, fazendo uma curvatura maior ainda na hora que você puxa. E isso faz com que ela tenha, no momento que você puxa a linha, além de vencer a força de arrasto, ela ainda se encurva mais ainda pela falta de paleta, tem menos paleta. Então, quando ela encurva mais ainda, o vento cola mais ainda nela. É por isso que é muito mais fácil colocar uma pipa dessa num dia que você não tem muito vento, beleza? Então, tá explicado como é que a pipa, assim como o aviãozinho de papel, conseguem superar a força de gravidade e a força de arrasto. Agora, vamos aproveitar e colocar o Bart para voar? É isso, galera. Não foi hoje, não deu, tá? Tá tudo parado aqui, não tem vento. É isso mesmo que vocês estão vendo. Tô botando a culpa no vento mesmo. Todo piloto faz isso. Eu não sou, mas já tô fazendo o que todo mundo faz. A culpa é do vento mesmo, não tem vento. E o vento, quando bate aqui, bate variando. Ou seja, ele vem de um lado, aí quando você joga a pipa no alto, quando tá 30 metros, ela cai porque o vento sopra para o lado contrário. Ainda não tem vento suficiente para isso. Mas, de qualquer modo, está explicado aí do porquê que as pipas voam. E porquê que elas não voam também.